Oi, doutora. Olá, tudo bom? Boa Tudo tarde. bem? Tudo Boa bem? tarde. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né? Vou tentar diminuir um pouco a luz aqui, que ficou muito claro. Pronto. Boa tarde Boa para tarde todo para todo mundo. mundo. Vamos lá. Bom, e a gente vai começando aqui com a apresentação. Conforme as pessoas vão entrando, elas vão se inteirando do tema de hoje. Quem está acompanhando aqui o meu Instagram, o Instagram da doutora Isabela, já sabe que nessa semana a gente iniciou o circuito de lives para falar dos Uhum. impactos do coronavírus nas relações familiares, nas ações de direito de família. E hoje a gente vai falar especificamente sobre a convivência familiar, quais são os impactos do coronavírus no direito de visitas, como a gente costumava falar antigamente. Hoje a gente fala em Uhum. convivência familiar. Eu vou É. falar junto com a doutora Isabela. A doutora Isabela é também advogada familiarista, atua na cidade de São Paulo. Eu vou dar aqui a palavra para ela poder se apresentar melhor, falar um pouquinho da sua atuação. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Nós iniciamos, né, esse circuito de lives, a doutora Samiris começou ontem, e são todos assuntos ligados ao direito de família e a essa pandemia que a gente está vivendo do coronavírus, né? Muita gente tem perguntado ou com dúvidas referente à visitação, pensão, então nessa semana a doutora Samiris aí com as convidadas vão tentar esclarecer um pouquinho, né, todas essas situações que são novas, né? É, Tanto para os advogados, para os juízes, para as mães, para os pais. Então a gente vai tentar esclarecer um pouquinho. isso. A gente separou, na verdade, os principais temas do direito de família, que são as dúvidas mais comuns, como pensão alimentícia, o direito de visitas, Uhum. uma possível alienação parental e a preocupação das pessoas com os processos que já estão em curso, com as ações, porque a gente tem aí a suspensão de prazos e o cancelamento de audiências. Então, durante a semana, a gente vai conseguir falar um pouquinho melhor sobre cada tema. O tema de hoje seria o regime de convivência, né, a convivência familiar e quais os impactos do coronavírus na visitação. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês como tem acontecido. Pelo menos, tenho recebido muitas dúvidas de clientes mesmo, não sabendo o que fazer, tanto aqueles clientes que possuem a guarda, quanto aqueles que exercem o direito de visitas, o direito de convivência familiar. Ninguém está sabendo direito o que fazer, mesmo as Uhum. pessoas que não foram testadas positivas pelo coronavírus, não foi contaminada, digamos assim, mas as pessoas estão realmente com dúvida. Então, a gente está aqui para alertar como advogada, também como pessoa, né, do que fazer nessa situação. A gente está numa situação muito atípica, então a gente tem poucas decisões relacionadas ao coronavírus no momento. Com relação à convivência familiar, nós tivemos uma decisão recente no TJ de São Paulo, que Uhum. determinou o afastamento de um pai, né? A doutora sabe, a mãe entrou com uma ação pedindo o afastamento do pai que tem a guarda compartilhada, mas que ele teria viajado para a Colômbia e que envolvia aí um risco de contágio com a criança, com a filha deles. E essa criança, ela estava no grupo de risco porque ela tinha problemas respiratórios. Então, o juiz acolheu o pedido e determinou o afastamento pelo período de 15 dias. Por que o período de 15 dias? Porque, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, o vírus ele tem esse prazo de 14 dias, cerca de 14 dias, para se manifestar. Então, foi aí fixado o prazo de 15 dias por segurança, para ver se realmente esse pai foi contaminado e oferece risco para a criança. Então, a gente tem essa decisão, mas não é algo padrão, a gente não tem como dizer para os clientes, para as pessoas que têm dúvida, que vai ser assim, que todo mundo tem que ser afastado. É. A gente tem que analisar, né, doutora, caso a caso, e o principal é utilizar o bom senso. A gente não pode a todo momento usar o judiciário para resolver esses problemas familiares. Não sei se a doutora quer complementar, quer adicionar alguma informação, fique à vontade. É. Então, é exatamente isso, né? Eu acho que a convivência, né, familiar com dos pais separados com os filhos, tem que haver ali o bom senso, né, já no dia a dia. Ainda mais nessa situação que a gente está, porque a gente está com muita incerteza, incerteza do judiciário. Então, para evitar de entrar com uma ação, né, em caráter de urgência, porque apesar dos prazos terem sido suspensos, né,
Os juízes estão Uhum. analisando esses processos em caráter de urgência. Só que isso a gente consegue evitar com uma boa conversa, né? Ainda mais no cenário É, atual que a gente está. Então, eu acho que o bom senso vai ser, assim, o primeiro princípio, né, da relação aí familiar. Como a doutora disse, nesse caso em específico, o pai havia viajado, né, para um país que estava com já os casos sendo computados de coronavírus. sim, Então, ele, ao meu ver, ele teria ali que ter tido uma conversa, um bom senso. Nada é para sempre, né? Essa pandemia que a pois gente está é, vivendo não vai ser para sempre. Então, ali o bom senso deveria ter prevalecido. Ele devia ter ficado isolado, né? Tanto para a prevenção da filha dele quanto das outras pessoas, né? sim, Qualquer pessoa exatamente. que ele fosse ter contato, né? Então, são 15 dias, né? Se eu não me engano, doutora, que Isso, entre 14 e 15 14, dias. 15 Nesse dias. caso, Uhum, determinou o período de 15 dias para que fosse sim. confirmado, né? Então, ali, seriam 15 dias que ele deveria ficar em um período ali de isolamento. Então, 15 dias não é Uhum. para sempre. Ele teria que ter pensado nisso, né? Em primeiro lugar, preservar a filha dele. Sim, Então, eu acho que isso poderia ter sido, sim, evitado, né? Acionar o judiciário por conta disso. Então, o bom senso vai exatamente. sempre valer aí em primeiro lugar, né? Vamos ter um diálogo, conversar e verificar quais são as situações que você está incluída, né? Você foi viajar, você teve uma viagem para algum país que tá em risco, né? Nesse último mês. Enfim, aeroporto. Então, a gente sabe que se você teve contato com viagens, aeroportos, você tem que ter um bom senso, né? Então, a Sim, ter esse conversa vai. cuidado, né? É um cuidado com você, com a sua família e com as outras pessoas também, né? Com Porque todos, né? A gente sabe. você pode contaminar várias pessoas, né? Se você não manter esse cuidado. Então, o bom senso vai prevalecer. É isso. O ponto é, as pessoas hoje elas precisam ter bom senso, precisa pensar no próximo. Eu estava conversando ontem com a doutora Nicole durante a live. Agora a gente não está num momento para discutir quem tem direito, quem não tem direito, quem fez algo errado, quem não fez algo errado, como acontece nas ações de família, a gente Uhum. sabe, envolve muita emoção, muitas discussões, assuntos mal resolvidos, mas nesse momento não é o ideal. O que a gente recomenda é que as pessoas tentem resolver entre si, consensualmente, antes de procurar ajuda do advogado, ajuda do Poder Judiciário, para resolver essas questões. São questões familiares que eu acredito Uhum. que com uma boa conversa e pensando principalmente nos seus filhos, a gente consegue resolver isso de uma forma mais tranquila. Como a doutora disse, não é para sempre. Infelizmente, a gente sabe que a gente não tem uma previsão de quando as coisas vão acalmar, voltar finalmente à normalidade, mas é algo muito maior, né? É um problema muito maior do que aqueles que a gente já tem. A gente tem que pensar de uma forma geral, pensar na sociedade, não só ali em quem está ao nosso redor. Então, o recado, na verdade, de hoje é: vamos utilizar o bom senso. O bom senso também deve ser aplicado pelos advogados que atuam nessa área. Tentem orientar os clientes nesse sentido, não tentem induzi-los a uma briga, a um litígio, porque vai todo mundo sair perdendo. Como a doutora disse, os dois lados têm que ter bom senso, porque ontem também a doutora Nicole me falou de um caso dela, que o pai foi testado positivo e falou que não tinha interesse em pegar a criança naquele momento, porque Uhum. ele ia contaminar a criança e as outras pessoas. E a mãe, nesse caso, que possui a guarda, exigiu o cumprimento do direito de visitas, exigiu esse dever de buscar a criança. Então, nesse caso, a própria genitora queria colocar a criança em risco, porque não É. sei o que se passa, né, na cabeça. Eu não sei o que a pessoa pensa, se o pai não tava querendo exercer a obrigação, enfim. Mas o bom senso ele tem que vir de ambas as partes, tanto daquele que vai visitar, quanto daquele que possui a guarda. Não vamos colocar todo mundo em risco, vamos pensar no bem, né, no problema maior, digamos assim. Eu acho que a É. gente está tendo perguntas aqui. Eu acho que Franciele mandou, acho que vai o bom senso dos pais, o importante é preservar as crianças. sem dúvidas. Isso, é isso mesmo. A doutora Odete, boa tarde, doutora. Boa tarde, Celinha.
Boa tarde a todos. Pode ir Ah, mandando as perguntas. deixa eu ver aqui. Acho que tem Fala. um comentário que a doutora Celi fez, Uhum. falando que os filhos dela têm asma, né? E que o ex-marido dela é Hum. policial. Ah, sim, Então, eu, é uma situação eu, complicada também, porque as crianças já têm um problema respiratório, então uhum. o pai sendo policial, né? Provavelmente quem é policial não está em quarentena, né? Tá tendo que continuar trabalhando. Exato. É um serviço que Então, não parou, né? não parou, então é uma situação complicada também, né? Vai ter que ter um diálogo, porque ele tá tendo contato com outras pessoas, né? E Sim, a aí, gente se sabe que é ele. obrigação, que ele tá, É, né, que ele está sendo obrigado a trabalhar, que ele não tem escolha, exatamente. mas as outras pessoas elas não podem ser prejudicadas, né, Uhum, penalizadas por isso. A gente tem que pensar aí nos filhos e nas outras pessoas também. Então, mas é. aí a gente tem um problema. Nem sempre a gente vai poder contar com o bom senso das pessoas. A gente sabe disso, a gente é o que a gente recomenda, mas infelizmente não são todos os casos que a gente consegue. Uhum, Então, como advogada, como que a gente pode ajudar as pessoas em relação a esse assunto? Os prazos, como eu disse, os prazos foram suspensos, o fórum não está funcionando, mas a gente tem aí o plantão judiciário para determinadas ações, a gente consegue sim ter acesso. Então a gente está aí sim para ajudar quem precisar. Procura a gente para tirar dúvidas, procura a gente para conversar a respeito. E sim, a gente consegue resolver isso judicialmente. Não estamos dizendo que o plano não vai uhum. funcionar, que nós não vamos conseguir. Sim, a gente consegue resolver isso, mas a gente recomenda que seja feito de uma forma consensual, sem que É. precise entrar com uma ação, recorrer ao Poder Judiciário para isso. Tá bom? Alguém tem mais perguntas? Deixa eu... Acho que caiu aqui. Chamando a doutora novamente. Se meus filhos tiverem sintomas de gripe, vou ter que isolar. Doutora, tinha caído aqui. Tinha caído, voltei. Uhum. Acho que tem Eu mais acho que tem alguns. alguma pergunta. Ó, doutoras, no caso do confronto dos pais, havendo resistência no direito de visitas, algum dos genitores pode considerar esse fato um justo motivo para eventual ação de modificação de guarda? Então, a modificação de guarda não é algo tão simples de você conseguir, né? Então, não é tudo que você pode, né, considerar aí para alterar a guarda. É algo muito delicado, é algo muito complicado. É possível o pedido? O pedido sempre é, como a gente costuma dizer, Uhum, o papel, ele aceita tudo, né? é. Agora a gente tem que ver o que, que o juiz entenderia desse caso. Obviamente, colocar uma criança em risco por mero capricho, por picuinha, obviamente o juiz não vai enxergar isso com bons olhos. É Uhum. possível? É possível, mas a gente não consegue, né, doutora, falar sim, você vai conseguir alterar a guarda, porque é algo que depende do entendimento do juiz. Se a doutora quiser acrescentar o seu ponto de vista, fique aí à vontade, doutora. É exatamente isso, né? Ações de modificação de guarda são muito particulares, né? A gente tem que analisar caso a caso e não tem como a gente falar, olha, vai conseguir ou não, não vai conseguir. Como a doutora disse, Isso. são ações específicas, né? Que vai ter que ser feito todo um estudo ali às vezes tem que. O juiz, né, conta com apoio de assistente social, psicólogos. Então, é um processo demorado, geralmente, né? Não é Uhum. rápido, não é fácil. E aí é o que a gente fala, né? Se der para evitar com uma conversa, principalmente no cenário que a gente está vivendo agora, né? É um Sim, problema mundial, né? Então eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho a mente e ver o que está acontecendo ao nosso redor, né? Lá fora. É um problema isso. mundial. A gente não sabe quando que isso vai passar, mas não vai ser para sempre, né? Se Deus quiser. Então a gente vai ter que ter ali uma conversa para ver o que vai ser feito agora, né? Eu tive alguns casos que eu percebi, que os pais estão fazendo. Uhum. Geralmente, o pai, ele fica com a criança a cada 15 dias nos finais de semana, né? E não é a regra, mas em geral acontece isso. O que a mãe às vezes está optando? Para essa criança ficar um pouco mais com o pai, por exemplo, não ficar só aquele final de semana para não ficar esse indo e vindo, né? A criança ficar indo e É, vindo e correr esse risco de ficar mais exposta. Então, o que tem acontecido é a criança fica uns 10, 15 dias com o pai, retorna, fica com a mãe mais um período. Estão uhum. ampliando, né, um pouco o período. Sim. É o E eu achei ideal, né? legal. Até
É o ideal, até porque se as pessoas estão trabalhando home office, é bom para todo Uhum, mundo, porque equilibra, exatamente. né? Equilibra aí a convivência com as crianças e também facilita, porque a gente sabe como é complicado trabalhar em Uhum, casa, trabalhar com os filhos em casa, a gente precisa dar atenção, precisa deixá-los aí ocupados com alguma coisa para a gente conseguir produzir. Então, é importante, seria o ideal. Se todo mundo conseguisse chegar nesse acordo, seria ótimo, exatamente, né? exatamente. Esse Esse seria acordo o aí ideal. que eu vi foi bem legal, né? Ampliar um pouquinho o tempo, né, de visitação da criança com o pai, e Uhum. aí evita, né, esse vai e vem que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? Uma Sim. transmissão, aí a gente não Sai sabe. todo mundo ganhando, né? Sai todo Exatamente, sai mundo todo ganhando. mundo ganhando. Então tem essa hipótese também que pode ser avaliada entre os pais, né? É verdade. Então é É uma verdade. consideração aí que pode ser levada em conta. É uma ótima, ótima observação, doutora. Seria muito bom mesmo se todo mundo conseguisse chegar nesse acordo. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer acrescentar algum ponto? Fiquem à vontade. Eu acho que a Odete, né, mandou uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Teve uma cliente que me pediu para entrar com alimentos nesse período de quarentena, para ajudar a pagar uma Uhum. babá, porque ela teria que trabalhar em home office. Que nem a gente falou, os prazos estão suspensos, porém, em casos de urgência, né, alimentos, que é uma ação urgente, o juiz vai ter que analisar. Pois Então, é. então, assim, aí o que teria que ser feito, né? O que eu faria? Analisar se realmente esse pai ele já está ajudando ou não, né? Se esse valor está sendo condizente com os gastos, e aí verificar se realmente vai ser necessário ajuizar essa ação, né? Então, Exatamente. Até porque a gente sabe que a situação financeira de muitas pessoas vai mudar e vai mudar para exatamente. pior. A gente tem que ser franca aqui para falar. Uhum, Não sabemos o que vai acontecer com as relações de trabalho, de emprego das pessoas, então é é, algo muito delicado a gente pedir a majoração dos alimentos nesse momento. A gente entende o lado da pessoa que está com a criança, que precisa uhum, trabalhar, enfim, mas também tem o outro lado que não, nesse momento não está fácil. Realmente está todo mundo preocupado com os seus respectivos empregos, as suas condições financeiras, então é algo muito delicado nesse momento. Não é impossível, uhum, mas é algo delicado. exatamente, Tem uma pergunta exatamente. aqui do Virgílio. A orientação serve para as avós, para os avós também? Hum, Sim, serve para os avós também. E tem um agravante, né? Os avós, em regra, já são as pessoas que estão no grupo de risco, então é. eles têm que ficar afastados, eles devem ficar em isolamento total. Então, nesse Uhum, momento, a gente sabe que é uma coisa, algo muito dolorido, né? Algo muito complicado, ficar longe dos netos, dos familiares, mas principalmente eles, por serem pessoas que estão no grupo de risco, eles devem ficar isolados. Então, se aplica exatamente. assim. Exatamente, né? Os avós aí, eles vão ter que ficar um pouquinho afastados dos netos, né? A gente sabe É, que dói para todo mundo, né? Mas como a gente falou, nada é para sempre. Então, o que dá pra gente se preservar agora, a gente tem que fazer, né? isso. Vamos fazer agora para que a vida de todo mundo volte ao normal o mais rápido Exatamente. possível. A gente faz alguns sacrifícios nesse momento para que isso não dure tanto tempo, né? Vamos Com tentar aí certeza. reduzir os nossos prejuízos, os nossos danos, o máximo que a gente conseguir. Vamos ver. Tem mais alguma? Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui teve uma. Ah, não, a gente já respondeu essa. Se meus filhos tiverem sintomas de gripe, vou ter que isolá-los. É, para as crianças que já têm, né, problema respiratório, tem aí o cuidado vai ter que ser redobrado, né? Sim, redobrando. Qualquer sintoma já ficar em alerta, porque tá difícil, né? Tá muito A complicado. gente não sabe o que é uma gripe comum e o que não é. Então, para evitar, né? É, e tem, assim, e recomenda-se que não vá ao hospital por Isso. sintomas de gripe. Então, é algo que a gente tem que cuidar em casa, ter bastante cautela. E sim, É. evitar o contato com outras pessoas, ainda que seja os pais, os avós. Infelizmente, esse é o momento. Doutora Suelen aqui falando da temática, uma ótima temática. Obrigada, doutora Suelen. Doutora Odete perguntou se a gente viu o comentário.
Sim, a gente, se for sobre a cliente dela, né, que precisou entrar com uma ação para aumentar o valor da pensão, sim, nós vimos os seus comentários. Se for algo diferente que a gente não tenha visto, pode mandar aqui novamente. Então é isso mesmo. E eu acho que o recado é esse, né? É o bom senso, o diálogo. Então a gente tem que analisar que é uma situação que é mundial, entendeu? Não é só ali na nossa casa, né? Então a Sim. gente tem que analisar como um todo. E evitar qualquer tipo de conflito, né? Porque os prazos estão suspensos, a gente pode até entrar com ação, mas aí é uma coisa que pode até demorar mais que o normal, então a gente não tem É, certeza de nada nesse momento, né? não temos. A gente está num momento que a gente nunca viveu antes. Então, Exatamente. é bom as pessoas conversarem mesmo com os advogados, entrarem em contato com a gente. É por isso que a gente está disponibilizando aqui um tempo para falar sobre isso. Eu até É. queria dar um alerta, porque eu vejo muitos grupos, principalmente grupo de Facebook, dando orientações, É, mas orientações assim muito objetivas que a gente sabe que não existe, né? Não existe uma resposta objetiva para nenhuma dessas perguntas que foram feitas aqui hoje. Nenhuma das perguntas que os exatamente. clientes estão fazendo. A gente não sabe como o judiciário vai decidir. De repente, amanhã tem uma decisão determinando a interrupção de todos os pagamentos de pensão alimentícia, vamos supor. Pode É. acontecer, por que não pode acontecer? Teve recentemente, inclusive, um habeas corpus coletivo que determinou a soltura de pessoas que estavam presas por dever pensão alimentícia. Então, é algo muito diferente, algo muito atípico que a gente não tem como responder de forma objetiva. Então, eu queria até alertar que as pessoas, para terem cuidado com as orientações de internet, Uhum. nem sempre é um advogado que está ali respondendo a sua pergunta. São pessoas que entram no Google e jogam uma pergunta e aí conseguem uma resposta objetiva. Então, tenham cuidado, cada caso é um caso. Cada caso tem a sua peculiaridade, então vamos ter cautela, vamos consultar realmente uma pessoa que saiba conversar a respeito, que saiba do que está falando, porque relações de família são muito delicadas e nunca há uma resposta objetiva para isso, tá bom? Exatamente. As relações de família são delicadas e a gente está vivendo um momento atípico. Então é mais delicado ainda, né? Então o que Muito. a doutora disse é perfeito. Tenha em mente que você tem que, se tiver mesmo com alguma dúvida, tendo um conflito que vocês não estejam conseguindo resolver, né, de forma pacífica, Uhum. entre em contato com o advogado para tirar realmente todas as dúvidas e verificar se aquilo vai ser possível ou não, né, no cenário Sim, atual. exatamente. Bom, gente, eu não sei se vocês têm mais dúvidas. Podem ficar à vontade para perguntar. Se não tiver nesse momento e quiser falar com a gente depois também, Uhum. eu e a doutora Isabela, a gente está à disposição, né, doutora? Pode mandar mensagem para a gente que a gente retorna, a gente dá uma resposta. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, estejam gostando do circuito. Realmente, o objetivo da gente nessa semana é um pouco diferente das outras lives que a Uhum. gente faz. É poder informar, é poder ajudar as pessoas com o que a gente consegue, com o que a gente pode, que é oferecer informações na nossa área, informações do que a gente faz no nosso dia a dia, do que a gente gosta de fazer. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, estejam felizes aí com a nossa iniciativa, com o nosso projeto. A gente está aqui à disposição, né, doutora? Exatamente. Se ficar alguma dúvida, surgirem dúvidas, né, durante esses dias que a gente está vivendo Uhum. aí dessa pandemia, pode mandar que a gente responde todo mundo. E continue assistindo as lives do circuito, tá? Da doutora Samires. São assuntos super relevantes, né? Que muita gente está tendo dúvida, então vale a pena vocês assistirem. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, doutora, por ter aceitado o convite. Obrigada, Estamos à doutora. disposição. E um último recado para todo mundo continuar se cuidando, manter o isolamento, levar esse assunto muito a sério. Ao contrário do que a gente escuta, nós não é uma brincadeira, não é Uhum. apenas uma gripe, é algo muito sério e a gente precisa colaborar fazendo a nossa parte, que é tão simples, que é se isolar, se manter em casa, trabalhar aí nas suas respectivas casas Uhum. até que isso termine, até que a nossa vida volte à normalidade. Uma boa tarde a todos, uma boa tarde para a doutora Isabela Boa e tarde. muito obrigada pela participação de todos aqui na live. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.